Paz de Deus e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos ouvintes. Programação Web Rádio da Comunidade Cristã, da Comunidade de Cristo. E vosso irmão Cristo Lorival em mais um programa Encontros com Deus. Dessa vez, meu irmão, gostaria de falar um pouquinho sobre a tempolatria. Tempolatria e agora do meio do evangélico. Alguns falam assim, tem isso? Louvado seja Deus, tem, irmão. Isso aqui é um parecer aqui. A pessoa colocou assim: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17, versículo 24. Paulo proferiu o discurso no Areópago de Atenas diante dos filósofos, epicureus e depois de observar a religiosidade do povo ateniense e dos templos erguidos aos deuses gregos, que é um templo? Uma construção humana. Atos 7:25. Paulo salienta que o Senhor é o Deus que não necessita ser servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Assim como o templo de Jerusalém e todos os demais templos erguidos nada mais é do que a materialização do ego religioso humano. Isso nada mais é do que o desejo primitivo do homem de ter uma relação materialista com Deus. Na mentalidade religiosa primitiva, o homem religioso precisa de um local sagrado onde a divindade possa se manifestar. Deus só se manifesta nesse lugar. Assim pensa a idolatria. Dessa forma, a vida devocional do idólatra gira em torno do templo. Tudo é feito para manter a vida do templo. O templo é o centro da sua fé. Ali é a casa de Deus, pensa o idólatra. Para o idólatra, o local de culto é mais importante. Isso é o culto ao templo e não a Deus. Então não se resume no local, mas sim a vida diária do cristão. Toda a vida do cristão deve ser racional. Romanos 12, 1 e 2. Os locais de reunião cristã nada mais é do que o ponto de encontro cristão, para saber se os irmãos estão vivendo em uma fé saudável, para saber de sua necessidade. O santuário de Deus somos nós. Coríntios 3, 16 a 17. É uma crítica, uma observação, mas não deixa de ser uma verdade, irmão. Como os irmãos estão vendo aqui, a imagem que eu coloquei de fundo, estou criticando esses ministérios, não, irmão. Sou eu. Nós temos várias placas. Todas essas placas têm templo, irmão. Para que servem esses templos? Os templos não são igreja. As placas é o nome de uma instituição. Então nós temos o nome da instituição, que é o CNPJ, onde é administrado, porque é segundo a lei orgânica desse país, as normas. E lá nós temos uma membresia. Nem todos os ministérios têm membresia. Tem ministério que a irmandade não é membro, ou seja, não é cadastrada no CNPJ. Faz parte da ata da empresa, ali, da instituição. É o caso, por exemplo, da congregação cristã no Brasil. Pessoas são colaboradores. O ministério principal, ele sim faz parte do CNPJ, que tem nome, tem cadastro dele na empresa. E alguns ministérios, eles fazem carteirinha de membresia. Então aquela pessoa tem um vínculo com o ministério, então ele passa a ser membro da instituição, irmão. Estou falando de instituição, norma de instituição. E o que acontece? Costumou a falar que o templo era a casa de Deus. No passado, como dizia, está aqui, o homem entendia que ali era a casa do Senhor.
e até cânticos. Vamos, eu alegrei, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas o Senhor diz a palavra que Deus não habita em templo feito com mãos humanas. Nós encontramos agora, irmão, um Deus diferente, um Deus que não habita no templo feito com mãos humanas, mas habita no templo feito pelo poder da sua palavra. Hoje existe uma diferença. Você agora é o templo de Deus. Você agora é a habitação de Deus. Deus habita no seu coração através do Espírito Santo, que habita no seu coração. Então, cada um de nós, irmão, vamos trabalhar o nosso ser para ser morada de Deus. Somos templo de Deus. No outro louvor congregacional existia templos santos fomos feitos para habitação. Então Deus habita em nosso pensamento, em nosso coração. Coração é uma forma simbólica de dizer que Ele está em nosso pensamento e no nosso ser. Isso aconteceu porque um dia você ouviu o Evangelho, um dia você ouviu a palavra de Deus. Irmãos, e esse templo físico, ele, de certo modo, ele cria, né? Ele cria na mente das pessoas e ali é um local sagrado. E ali é um local onde ele ouve a palavra, onde Deus fala, onde Deus vem com a sua presença, onde Deus habita. É um pensamento errado, um ensino errado, irmão, porque Deus não habita em paredes, templos, e sim nas pessoas que se reúnem lá. Aquele número de pessoas, ali Deus habita no coração daquelas pessoas. Então Deus está ali, se aquelas pessoas saírem, Deus está lá junto com elas. E ali vai ficar o espaço vazio, tá? O templo vazio. Nós vimos há pouco tempo, anos atrás, um grande investimento, um certo ministério. E ele criou e inaugurou em São Paulo um prédio, nome de fantasia, né? Um nome bíblico, Templo de Salomão. É uma obra magnífica. Eu mesmo passei lá em frente, irmão, é lindo, maravilhoso. É uma coisa, humanamente falando, irmão, é uma coisa maravilhosa. É um cartão postal. Eu tenho que, humanamente falar, e ali foi uma obra magnífica, né? Esse Templo de Salomão é uma obra magnífica, digna de um gênio arquitetônico. E essas pessoas foram contratadas, foram gênios mesmo. De Herodes o Grande. Praticamente, eles fizeram a réplica daquele templo de Herodes, né? O Grande, então, esplendorosa quanto os mais altos sonhos de Nabucodonosor. Né? Irmão, melhor cenários, esse Templo de Salomão, ele é uma bela obra, irmão, engenharia moderna. No pior, uma observação bíblica teológica. Até que ponto, irmão, a aparência interna desse templo pode aumentar a fé das pessoas? Será que para a gente viver o Deus que está dentro de nós temos que nos ver em um ambiente até bíblico? Para marketing do ministério, eu, sinceramente, nota 10. Porque criou um vínculo, uma marca, né? Mas eu estou falando em termos de ministério, irmão. Em termos de placas, esses nomes que estão aí. Evidenciou, foi um ministério ousado. Eu mesmo na época, eu achei que até o ministério ia quebrar. Porque tão vultuoso era o investimento, irmão, eu achava que aquele ministério ia quebrar. Mas, irmão, com as suas espertezas, são homens inteligentes, criaram um mecanismo e esse ministério financeiramente é próspero. Mas eu pergunto, o importante que é o templo verdadeiro, o templo de Deus que é eu e você.
Será que está na mesma proporção? Uma pergunta, irmão. Estou fazendo um julgamento. Então, irmão, às vezes você vai no seu ministério, também tem templos bonitos. Hoje em dia, para se anunciar Cristo, tem que ter um local de reunião. E quanto mais sofisticado for o local, mais fácil você terá a presença de pessoas. Porque as pessoas procuram comodidades. As pessoas procuram facilidades. Pessoas querem um local onde ele tenha toda a benefício. Carro, estacionamento, local bonito, local vistoso, local que mostra ostentação, né? E cria uma fantasia externa. Nem sempre reflete o interior, reflete das pessoas. Cria uma falsa imagem também. Eu me lembro muito bem quando eu estava no ministério lá. O ministério tem uns tempos muito bonitos. E a gente sempre ia de carro, né? É uma modernidade. Outra vez eu pegava o carro, andava 3, 4 quilômetros, que era pertinho de casa, mas eu andava 3, 4 quilômetros, encostava o carro na garagem. Lamento. Descia todo bem arrumado. Todo mundo com roupa de social, né? Roupa, ternos, gravatas. E o povo que passava se maravilhava, porque o visual era chamativo, irmão. Templo, pessoas bem arrumadas, uns carrão até bonito, né? Nossa, tem um outro com um carrinho mais velhinho, né? Então aquilo criava, poxa, o povo dessa igreja são tudo, né, abençoado, porque eles olhavam o lado material. E muitas daquelas pessoas, irmão, estavam só pela misericórdia de Deus. Às vezes foi lá com um pouquinho da gasolina que tinha. Então era uma imagem falsa. Não demonstra. Mas isso ajuda as pessoas que são interesseiras, né? Ah, quando eu for na igreja, eu vou nessa igreja, que essa igreja é muito boa. Porque ele se refere ao templo como igreja. Então, quando olha aquele templo, ele fala, vou nessa igreja. Porque as pessoas, elas são presas àquilo que eu acabei de ler, ao externo, e não ao fundamento da palavra. Não à verdade que é Cristo. Não às mensagens da palavra. Muitas pessoas, eles se dão bem se o ambiente ou agradar, se os bancos ou agradar. Então existe ali dois personagens, né? O homem secular que gosta das comodidades, e existe aquele que era para ser o melhor, o homem espiritual que vai ali apenas com o intuito de adorar e glorificar a Deus. Estou aqui, não estou proclamando aqui, irmão, dizendo que não deva ter os templos de reunião, né? Mas até que ponto templos suntuosos seriam importantes para nós servir a Jesus? Até que ponto a estrutura do templo fortalece a fé, fortalece o evangelho? Ou será que era melhor investir no conhecimento, investir no discipulado, investir na verdade em homens e mulheres com fundamento da palavra? Ou investir no externo, nas aparências, né? E engraçado, irmão, quando aconteceu essa pandemia, né, a casa de Deus, como muitos crentes falou, ficou tudo fechada, né? Deus ficou lá sozinho naqueles tempos, tudo vazios, né? Porque Deus mora lá, porque eles falaram que ali era a casa de Deus. E a casa de Deus não podia ser aberta porque a autoridade falou que teria contágio. Então os templos foram fechados, né? Então aí o crente aprendeu o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus no seu coração, adorar a Deus na sua casa, adorar a Deus no seu trabalho, meditar na presença de Deus, orar a Deus até pela rua. Houve um clamor, um pedido, um jejum, uma oração. Muitos saíram nas ruas. Eu vi, irmão. Pessoas clamando a Deus para que essa pandemia fosse embora.
para que essa enfermidade não assolasse mais a terra. E muitos oraram e muitos clamaram. Aparentemente uma cena até bonita, né, irmão? As pessoas de joelhos dobrados nas ruas, montes de mulheres, homens, tudo orando, tudo pedindo a Deus. Uma parte foi bom. Mostrou para as pessoas que ele busca a Deus, tanto lá no templo, né? Templo suntuoso, como na rua da casa dele. A rua onde eles estavam ali, né? Louvado seja Deus, orando. Então tem um lado ruim, tem um lado bom. O lado ruim e aquelas pessoas que estavam presas à aparência, irmão, a sua vida se desmoronou, irmão. A sua fé estava alicerçada em quatro paredes, né? Chegou o tempo das vacas magras, como diz aquela história, porque muitos que guardaram no celeiro do seu coração a verdade, a verdadeira palavra, quando chegou o tempo que ele não podia se reunir mais, ele viveu da fartura que ele tinha no seu coração. Ele estava vivendo da fé, daquilo que ele tinha se alimentado há muitos anos no seu coração, né? Com o conhecimento da verdade. E muitos serviam a Deus por aparência, por comodidade, por boniteza, por luxo, né? Precisava daquela palavra que no outro dia ele esquecia, porque tem palavras, irmão, que só alegra a pessoa naquele dia, naquele momento, naquela hora. Uma palavra que apenas infla o ego da pessoa. A pessoa passa, sai meia hora, saiu lá para fora, passou, conversou um pouquinho dos assuntos da sua vida, acabou-se aquela virtude da palavra. Mas a palavra verdadeira, irmão, é aquela que entra na profundidade da nossa alma, lá no fundo do coração, e ela cria um lugar, procura um espaçozinho no cérebro do coração da gente. E quando a gente lá na frente precisa do alimento, lá está ela, guardadinha, esperando para nós usufruir. Deve lembrar de você, irmão, que tem palavras a guardar no seu coração, palavras de 7 anos atrás, palavras de 10 anos atrás, palavras maravilhosas, cultos maravilhosos, quando Deus mandou mensagens maravilhosas e você guardou no seu coração. Palavras que você ouviu há 30 anos atrás e não esquece. A palavra que foi penetrada como uma espada dos gumes que entrou lá na profundidade da sua alma, deixou a semente do Evangelho lá dentro. E até hoje ela está dando fruto na sua. Porque essa é a verdadeira palavra. A palavra que nos sustenta, a palavra que nos alimenta. Então, bem-aventurado o homem e a mulher que guarda a palavra de Deus. E não vive só de aparência, não vive só de boniteza, mas vive da verdade que vem do Evangelho, que vem das Escrituras. Então, meu irmão, é uma reflexão. Deus não habita em templos. Pode acreditar, aquilo ali é um espaço apenas para você se reunir. E hoje nós temos milhares de pessoas, centenas de pessoas que se afastaram dessas placas. As placas que vocês estão vendo atrás de mim, ela tem um monte de almas que não estão mais congregando, um monte de almas que não mais estão servindo a Deus. E ele sabe, a liderança, que muitos se afastaram, que muitos desviados têm, pessoas desviadas da instituição. Alguns enfraquecidos, alguns reúnem nas suas casas, alguns desiludidos com o sistema religioso, com as instituições, com os ministérios, com as suas lideranças, com os pastores, porque, irmão, vivemos um tempo em que a gente montamos um ministério, e o ministério ele tem que viver e a aparência do seu líder. É uma crítica, eu até elogio esses homens, são homens que desbravaram, né? Mas homens que levaram, fizeram um tipo de uma etiqueta, aquele ministério do irmão fulano de tal. Não quero citar o nome desses ministros, né, irmão? Porque seria uma falta de ética minha, porque dá a impressão que eu estou acusando eles. Mas em partes, eu digo a vocês, foram homens que brilharam, que criaram ministério. É um grande povo que segue.
mas também são homens que são devedores diante da verdade da palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que estão desabrigadas espiritualmente, as pessoas que já não se reúnem, muitas pessoas que já se identificam como nem crentes não são, porque não foram verdadeiramente estudadas, não conheceram a verdade, foram despreparadas, lançaram o anzol. Alguns foram pescados de outros ministérios. Tem ministério que gosta de pescar peixe, né, no aquário dos outros, não é assim, irmão? Gosta de pegar crentes já preparados, crentes já evangelizados. Tem ministério que gosta de pregar esse evangelho. Evangelho para as pessoas crentes. Mas tem aqueles que vão, né? Vão trabalhar no campo, vão levar a mensagem, sai para lançar a semente, né? Sai para levar as boas novas, falar de Jesus, trabalha no coração de muitos através do Espírito Santo, falando das obras, das maravilhas. Depois convidam para suas reuniões cristãs. Mas aqui é um apelo que eu faço para vocês. Traga essas pessoas para a verdade que é Cristo. Vincule essas pessoas na fé em Cristo. Não no prédio, não na instituição, não no homem, em si em Jesus. Porque Deus habita em templos feitos, mas habita no coração daquele que ouve e crê na palavra de Deus. Se você estiver me ouvindo, você que é evangelista, você que fala do amor de Jesus, ensine, oriente, e o Senhor vai estar sempre no coração daquele que crê, aquele que deu lugar ao Espírito. E o local, o templo, apenas um local de adoração, local que nós nos reunimos para glorificar. E que ali não é a casa de Deus. E que ali não é a igreja, que ali é apenas um templo local. Louvado seja Deus. Então essa é uma palavra que eu queria levar aos irmãos. Porque Jeremias também falou também. Ele falou assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. E fique junto à porta ou templo do Senhor e proclame essa mensagem. Ouça a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que se atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Então, irmão, naquele tempo, Deus falava com os profetas, e o povo buscava o templo. É uma forma daquela ligação com Deus. Mas hoje, na graça de Cristo Jesus, quando nós ouvimos o Evangelho da salvação, esse templo, né, esse Deus, ele habita no nosso coração. Então você, hoje, é o templo de Deus. Nós fazemos parte do grande templo de Deus. Deus habita no coração do Senhor. E essa é a palavra de reflexão que eu quero falar para os irmãos. Deus, seu coração, e não habita em ti, mas pelo templo que foi feito pelo poder da sua palavra. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no meu canal, irmão, aí. Ministro do Evangelho, Lorival Silva. Me ajuda a divulgar esse canal. Tem um canal de bênção, um canal que leva esperança, leva vida à pessoa. Tem meu irmão aí que está afastado do templo, Pai do Senhor, eu sei que você é templo de Deus, eu sei que o Senhor está no teu coração e que nunca você deixou de ser igreja, porque a igreja são aquelas pessoas que pensam Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Boa semana. Em nome do Senhor.